Muito boa tarde, querido amigo, querida amiga que me escutas. Aqui, no meio da natureza, na arca que o Senhor construiu para abrigo do seu povo nos últimos dias, gostaria de relatar um pouco a experiência que durante estes últimos anos tivemos sobre o nosso Deus. Mas antes de iniciar, gostaria de abrir as Escrituras Sagradas numa das passagens bem conhecidas de muitos de nós. E essa passagem encontra-se na primeira carta de Samuel, no capítulo 7 e no verso 12. Depois de uma grande batalha que houve entre o povo de Israel e os filisteus, a vitória tinha sido alcançada pelo povo de Israel. Então, no final, para a glória do Senhor, Samuel disse estas palavras, verso 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Quero fazer minhas estas palavras inspiradas do profeta Samuel. Batizei-me na Igreja Adventista no longínquo ano de 1983. A partir dessa altura em que me batizei, iniciei o ministério de colportagem, colportando em 4 distritos do país, sendo eles Porto Alegre, Bragança, Guarda, Viseu e Distrito de Coimbra. Foi talvez a melhor escola que Deus usou para fazer de mim o pouco que eu sou neste momento. Uma escola maravilhosa, onde vivi muitas experiências dependendo somente em aprender a viver pela fé. Tive o privilégio de, durante quase 2 décadas, deixar aí por estes 4 distritos e além também das ilhas, porque durante 4 anos fui um dos adjuntos dos colportores na União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, e durante esses quase 2 décadas tive o privilégio de deixar em muitos lares o grande conflito, o livro desejado de todas as nações, Melhor da Vida e também os ensinos da natureza. Para não falar em livros maravilhosos de saúde que Deus nos concedeu e concedeu ao mundo nestes últimos dias. Foram tempos verdadeiramente maravilhosos. No meio desse tempo, tive o privilégio também de iniciar uma igreja em Macedo de Cavaleiros. Uma experiência única, onde, na verdade, pudemos, ali, durante quase 5 anos que ali estivemos, verem descer às águas de batismo mais de 12 almas. Também demos assistência a um grupo que na altura havia em Moncorvo, Sendim e outros lugares. Também verdadeiramente vinhais. Foram tempos maravilhosos. Bom, mas o tempo passou e tive que voltar, como se costuma dizer, às origens, porque o bom filho a casa torna. E tive então o privilégio de colportar, por último, no distrito da Guarda. Também ali foi maravilhosa a experiência que vivi com o Senhor. Uma experiência de fé e uma experiência de dedicação à obra que verdadeiramente Ele instituiu nesta terra. Mas os tempos foram se tornando cada vez mais difíceis. Difíceis a nível económico
e também difíceis a nível da fé. Cada vez mais tornava-se difícil deixar a mensagem nos lares. As pessoas tornavam-se mais endurecidas e também o poder económico assim impedia de eles comprarem os mensageiros silenciosos, os livros que levavam a mensagem para o povo de Deus e também para o mundo nos últimos dias. Nessa altura, vendo a situação, e até porque tinha uma família que dependia do trabalho da comportagem, tendo eu a mulher e 5 filhos, tive necessidade de me ausentar para o estrangeiro. Para ali parti no ano 2003, deixando a comportagem e tomando um trabalho, pensando apenas em ganhar o dinheiro, aquilo que verdadeiramente eu precisava, não só eu, mas a minha família. Ali estive trabalhando em vários trabalhos, fazendo trabalhos muito duros, que nada tinha a ver com o trabalho maravilhoso que o Senhor me tinha chamado a fazer durante 2 décadas. Uma bela tarde, encontrando-me a limpar uma fossa a mais de 3 metros do solo de profundidade, as lágrimas de um momento para o outro começaram a rolar pelo meu rosto. E ali naquele preciso momento, toda a minha vida, desde que eu aceitei a fé, começou a passar diante de mim como um filme. Aonde estava o mensageiro que o Senhor havia chamado? Aonde estava o pescador de almas que Jesus de mim tinha feito? Aonde estavam os estudos bíblicos? Aonde estava o trabalho missionário? Aonde estava a distribuição dos mensageiros silenciosos para deixar nos lares, para que o Espírito Santo, nos últimos dias da história da Terra, possa verdadeiramente fazer com que as pessoas que os possuem os possam ler? As lágrimas corriam. E naquele momento eu sentia-me um Jonas a fugir de Deus para Tarsis. A fugir de Deus do chamado que Ele me havia feito desde o ano 1983 e agora encontrava-me ali, pensando apenas ganhar dinheiro e nada mais. Era membro da igreja lusófona, luso-brasileira, em Genebra. Tornei-me membro ali. Ali conheci irmãos e irmãs maravilhosas. Tínhamos um grupo onde procurávamos orar, interceder e aprofundar a palavra do Senhor. Mas eu sentia que isso não era o suficiente. E agora, naquele lugar, naquela tarde, eu senti que o Senhor me estava chamando a retornar novamente para Nínive. E esse Nínive era Portugal. Porque aqui em Portugal haviam pessoas que não conheciam, não sabiam qual era a sua mão direita nem a sua mão esquerda nas coisas espirituais. Voltei para a minha casa. Voltei para a minha casa, mas este dia não foi mais um dia como os outros. Eu a entrar em casa, ia cabisbaixo, triste, abatido. Como dizer agora à minha mulher e aos meus filhos? Como eles iriam reagir a esta boa nova? De que eu iria deixar aquele país, onde trabalhava em Genebra, e que iria regressar novamente a Nínive, o meu amado Portugal. Foi uma batalha difícil que tive que travar com a família. Claro que quando eu transmiti esta notícia, tudo aquilo que se havia passado, as lágrimas continuaram a rolar pelo meu rosto. Mas, por outro lado, a reação da família nada mais era como uma reação como teve a mulher de Ló.
Para onde é que tu vais? Isso é uma loucura. Nós agora que temos aqui a nossa vida estabilizada, os nossos filhos, temos um bom salário, estamos a ganhar o dinheiro como nunca ganhámos na vida, temos tudo aquilo que nós precisamos. Que loucura é essa? Deixares este país e regressares a Portugal, onde nada verdadeiramente te espera. Apenas a desilusão, a angústia e o desalento. Seriamente pensei naquela noite. Seria um chamado ou seria uma precipitação? Seria a emoção ou seria a razão para este chamado? Mas nessa mesma noite, uma boa parte da noite, eu não consegui dormir. E levantei-me de madrugada. Orava ao Senhor e dizia: Senhor, és verdadeiramente tu que me estás a chamar? És tu que me queres verdadeiramente voltar a levar para Nínive? Para o meu amado Portugal? És tu que me queres novamente a envolver na tua seara, na tua obra? És tu que queres continuar a tornar-me um conquistador de almas? Então, Senhor, mostra-me durante estes próximos dias aquilo que tu tens reservado para mim. O que é que tu queres que eu faça? A caminho, encontrava-me eu a caminho de Damasco como o apóstolo Paulo. Nessa semana, tive o privilégio de conhecer uma família suíça, um casal, que me convidou a ir assistir a umas conferências que iriam decorrer na sua casa. Um pregador viria ali durante aquele fim de semana. E ele disse-me: tu precisas de estar presente, porque vai ser ali que aquele irmão vai ser usado por Deus para te dar a resposta à tua interrogação e àquilo que neste momento tu te leva a duvidar do chamado de Deus. Prometi e ali estava eu. E confesso que naquele fim de semana, todas as mensagens que eu ali ouvi foram direcionadas para mim. Ali foi falado que precisávamos deixar as cidades, precisávamos ir para o campo, precisávamos ter um terreno para depender nos últimos dias, precisávamos levar os nossos filhos para a escola da natureza. Ali estava a resposta ao meu chamado. Ali estava a certeza de que o chamado que eu tinha tido naquela tarde não era apenas a emoção, mas era o chamado direto através do Espírito Santo. Ali tive o privilégio de conhecer um casal, o mesmo casal aonde estávamos a fazer aquelas reuniões. Esse casal disse-me que também estava disposto a encontrar um terreno em Portugal onde também pudesse construir um refúgio e também construir uma escola de salvação para o povo dos últimos dias. Ali estava alguém que estava disposto a associar-se e a caminhar comigo nesta vereda pela fé. Não hesitei. Despedi-me da minha empresa e peguei nas minhas malas, deixando a minha família em França, porque eles moravam em França e eu trabalhava na Suíça, deixando a minha família em França e regressei ao meu Nínive, meu Portugal. E quando cheguei a Portugal, imediatamente comecei a procurar um lugar onde deveria construir um refúgio, uma arca para o povo de Deus nos últimos dias. Um refúgio, em primeiro lugar, para mim e para a minha família, mas também um refúgio grande ao ponto de poder albergar mais algumas pessoas que nos últimos dias o Senhor irá enviar para este lugar. Procurei vários lugares. Havia algumas condições que eram verdadeiramente requisitadas para esse lugar. Muita água, árvores de fruto, um lugar deserto, não longe da povoação, mas fora da povoação, também próximo das cidades. E então procurei por este distrito,
de Viseu e distrito de Coimbra. E nada do que procurei durante aqueles dias preenchia as condições que o Senhor havia colocado no meu coração. Desanimei. Pensei que não era verdadeiramente isto que o Senhor queria para mim. Pensei regressar novamente a Genebra, voltar novamente a trabalhar. E isto já se haviam passado quase um ano. E agora eu estava na dúvida mais uma vez. Mas, passado algum tempo, alguém me visitou. Um casal que morava bem próximo de mim e disse-me: soube que andas procurando um terreno, uma propriedade, uma quinta. Eu tenho um terreno com muita água, com árvores de fruto, com a possibilidade também de se construir, um terreno com cerca de 3 hectares, que eu gostaria de que visses, porque esse terreno eu também gostaria de vender. Só que este terreno tinha um senão. E qual era o senão? Era próximo do local de onde eu nasci. E tudo aquilo que eu não queria era verdadeiramente ir para uma terra onde as pessoas me conhecessem. Eu não queria verdadeiramente estar próximo do lugar onde nasci, porque sabia que ninguém é profeta na sua terra. Sabia que as pessoas que estão na sua terra não são muito aceites. Mas naquele mesmo momento eu pensei, bom, não deve ser só. O Senhor não quer só para a minha terra. O Senhor também vai abrir este lugar a países estrangeiros. Começando por países de língua espanhola e língua francesa, que são as 2 línguas que o Senhor me deu o privilégio de falar um pouco. Procurei viver esse terreno. E quando eu entrei na fronteira, nos limites desse terreno, comecei a entrar nesse terreno, eu senti naquele mesmo momento que aqui era o lugar onde deveria ser construída a primeira arca do Senhor em Portugal. Era aqui que deveria começar a construir o primeiro lugar de refúgio para o povo de Deus nos últimos dias. Era aqui que deveria ser desenvolvida uma escola profética, uma escola de comportagem, um ministério independente, um ministério do Evangelho eterno. Mas agora, o mais importante viria a seguir. O dinheiro, o preço, quanto custaria este terreno? Eu perguntei aos senhores, ao casal, e disse-lhe por quanto estavam dispostos a vender este terreno. E na altura, os senhores disseram-me por 55.000 euros. Eu achei que o preço era razoável. Eu achei que o preço era aceitável. Mas também achei que esse dinheiro que estava a ser agora pedido, que estava a ser agora exigido, em troca deste lugar de refúgio, nem eu, nem o casal que se prontificou a comprar este terreno comigo, tínhamos esse montante. Pedi àquele casal que me desse 15 dias de espera para ver o que verdadeiramente nós poderíamos fazer. Tirei algumas fotos, fiz alguns vídeos, orei muitas vezes, sem mesmo os donos saberem, aqui neste lugar, e pedi ao Senhor que Ele abrisse todas as portas. Se era a vontade de Deus que aqui se construísse uma arca, que aqui se desenvolvesse um ministério independente, que aqui se fizesse uma escola para ensinar colportores a fazerem a obra missionária nos últimos dias, então o Senhor teria que resolver o problema económico e financeiro. E naquele mesmo momento, enquanto estava aqui de joelhos, senti em que o Senhor me disse ao coração, à minha mente: eu sou o dono da prata e do ouro. E não é por causa do dinheiro que este lugar vai ser deixado de comprar
e a arca vai deixar de ser construída. Vai pela fé. Avancei. Apresentei realmente estas fotografias, estes vídeos àquele casal. Aquele casal disse verdadeiramente que jamais poderíamos encontrar uma coisa tal. Com tanta água, árvores de fruto a produzir, um local acolhedor, com muito sol, com muita floresta, lenha quanto a nós queríamos, madeira para podermos construir a arca, tinha todas as condições possíveis e imaginárias para podermos avançar. Então, tomamos a decisão entre nós. Ele fez um empréstimo ao banco, porque na altura ele também não tinha dinheiro, porque ele estava a construir uma casa ecológica na Suíça. Então ele fez um empréstimo ao banco de 15.000 euros. E eu tinha 5.000 euros de lado. Porque enquanto estive na Suíça, aquilo que eu pensava era viver uma vida como suíço, uma vida como estrangeiro. Não pensava verdadeiramente que teria que um dia construir um refúgio para mim, para os meus filhos e para todos aqueles que verdadeiramente o Senhor irá enviar. Aí venho eu, de regresso, 8 dias depois, com 20.000 euros, para celebrar o contrato de promessa e venda. Ficando combinado pagar no final de dezembro, isto é, 6 meses depois, o resto e também fazer a respectiva escritura. Continuei. Comecei aqui a trabalhar, a limpar este terreno, as silvas, cortar os pinheiros, desbastar, fazer uma limpeza geral no terreno, começar a construir porque o Senhor deu-me o privilégio de imediatamente ficar com o uso e fruto do terreno. Passado 2 meses, o casal que comigo havia comprado e havia assumido o compromisso de comprarmos esse terreno, veio a Portugal. E quando ele veio a Portugal, ficou aqui acampado neste terreno de um encontro, neste lugar maravilhoso. E então, ele gostou. Foi uns dias para a praia. E quando foi à praia e voltou, as ideias, não sei como, na altura não consegui compreender. Ele, a mulher e as suas 2 filhas disseram que iriam desistir deste projeto. Não queriam mais continuar neste projeto. E que eles iriam fazer o seu projeto em todos os lugares, mesmo em Portugal. Amigo, neste momento, foi como que o mundo desabou sobre mim. Ali estava aqui eu agora sozinho, com um contrato de promessa e com uma dívida de mais 35.000 euros, ainda mais os 15 que eu teria que lhe dar, sobre os meus ombros, e que teria que pagar, arranjar o dinheiro até ao fim do ano, desse mesmo ano, do ano 2003. Foi uma luta tremenda. Uma luta, posso dizer, titânica. Uma luta de muitas vezes pensar em desistir. Perder os 20.000 euros e deixar o terreno, abandonar tudo e voltar novamente para Genebra. Mas quando eu pensava no abandono, quando eu pensava voltar a Genebra, lembrava-me da experiência de Jonas, quando ele desceu às profundezas do inferno, quando ele desceu ao ventre daquela baleia. E eu disse, não, Senhor, eu vou avançar, porque eu não posso depender de homens, eu não posso depender do casal da Suíça, eu preciso sim depender de Ti, e é de Ti que eu vou depender. Se Tu me metestes no meio desta tempestade, Tu tens que ser o comandante para acalmar essa tempestade. Então, rapidamente comecei a desenvolver um trabalho de vendas. Comecei aqui a vender máquinas de purificação de água.
purificadores de água. Comecei a tentar ver se conseguia, em pouco mais de 4 meses, conseguir os 35.000 euros para pagar o terreno. Mas o tempo foi avançando. O tempo ia decorrendo. Levantou-se a grande crise em Portugal. As pessoas não compravam quase nada. E eu cheguei a uma conclusão. Faltava pouco mais de um mês e eu não tinha nenhum dinheiro de lado, pouco mais ganhava do que simplesmente o dinheiro para as minhas despesas, com as deslocações e com aquilo que gastava no dia a dia. Queridos amigos, dias de choro, dias de lágrimas. Só o Senhor sabe quantas lágrimas foram derramadas. Mas eu tenho aquela promessa da palavra do Senhor, que diz-nos que verdadeiramente encontramos isso num dos salmos da Sagrada Escritura. Um salmo que me dá muita força sempre que eu leio. E eu gostaria de poder verdadeiramente ler esse salmo neste momento. Esse salmo diz o seguinte: Tu contas as minhas vagueações, pões as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Eu sabia que cada lágrima derramada era uma prova de humilhação diante do Senhor. O Senhor queria me ensinar a depender dele como um menino de colo depende da sua mãe. O Senhor queria me ensinar a grande lição de dependência. E assim foi. Um dia, quando eu ia para o trabalho, para as vendas, encontrei-me com um patrão para quem eu vendia as máquinas. E ele viu que nesse dia eu não estava nem bom para vendas, nem bom para qualquer relacionamento. E ele perguntou-me: Manuel Fernandes, o que é que se passa contigo? Há uns dias eu vejo que tu não és mais o mesmo. Há um problema com certeza na tua vida. O que é que se passa? Diz-me, abre o teu coração, conta-me o que se passa. E eu disse-lhe: se eu lhe disser, você não tem solução para o meu problema. Até porque você não acredita em Deus. Ele é um agnóstico. Até porque você não crê. E você vai fazer chacota daquilo que se está a passar na minha vida. E ele disse: mas conta a tua experiência. E eu contei. E no fim de lhe contar a experiência, ele disse: eu estou aqui para te ajudar. Podes ter a certeza que esse terreno vai ser comprado. Mas esse terreno vamos comprar os dois juntos. Eu tenho uma imobiliária e vamos comprar os dois juntos o terreno. E assim tu não vais perder dinheiro nenhum. E então vamos pô-lo à venda. E aquilo que conseguirmos, vamos dividir pelos dois e o lucro será pelos dois. E eu pensei, está aqui uma solução. Já não vou perder tudo. Já não vou perder aqueles 5.000 euros e também os 15.000 daquele casal que lhe tenho que devolver. Mas eu interroguei-me: aonde está a promessa do Senhor? Aonde está o terreno para construir e desenvolver o ministério? Aonde está o refúgio para o povo de Deus dos últimos dias? Se vamos a vender esse terreno, como vai acontecer? Os anos passaram-se. Pagámos ao dono do terreno. Os anos passaram-se, mas agora eu tinha a dívida com este senhor. E eu orava ao Senhor para que o terreno não fosse vendido, que ele esperasse pelo dinheiro. E o terreno não era vendido. Vieram 4 pessoas de Lisboa aqui para ver o terreno, mas quando chegaram aqui, alguma coisa as fez voltar atrás e elas desistiram do terreno. E o Senhor disse: eu não sei o que se passa, porque ninguém quer comprar este terreno. As pessoas chegam lá, desistem do terreno. E eu comecei a compreender que, na verdade, o Senhor tinha um plano. E esse terreno não era para ninguém. Esse terreno era para o povo de Deus dos últimos dias.
Esse terreno era para fazer um abrigo, um refúgio, uma arca para as tempestades que se aproximam nestes últimos dias. Eu louvei o meu Senhor, mas agora onde ir buscar o dinheiro? Onde ir buscar o dinheiro para pagar a dívida àquele senhor? O Senhor dizia-me: minha é a prata e a ouro. Não ponhas em dúvida o meu poder. Não duvides. Eu apenas quero moldar-te. Eu apenas quero transformar o teu caráter. Crê em mim. Depende de mim. Porque eu tenho poder para comprar esse terreno e fazer muito mais do que tudo isso. O tempo foi passando. Tive um chamado para ir aos Estados Unidos. Ali estive 1 mês e meio nos Estados Unidos, onde passei pelo México, fazendo o trabalho missionário. Ali tive o privilégio de conhecer o irmão. Ali tive o privilégio de conhecer um servo do Senhor. Um irmão que eu tanto amo. Um irmão que foi usado pelo Senhor, chamado Eduardo Gutierrez. Se tu me estás ouvindo, querido irmão, através do Facebook, um grande abraço do tamanho de Jesus. Um grande abraço porque tu fostes enviado no momento certo, quando eu mais precisava de ouvir a voz do Senhor. Aquele irmão pagou-me o bilhete de regresso a casa. Aquele irmão apenas me disse: tudo será pago se tu me arranjares umas conferências em Portugal para pregar a mensagem que o Senhor me tem dado para estes últimos dias pregar ao povo de Deus. Esse querido irmão, passado poucos meses, aqui estava em Portugal. Levei-o a fazer umas conferências em Espanha. Levei-o a fazer conferências em Portugal. E também tive o privilégio, verdadeiramente, de ir à França. A uma montanha, a um refúgio, a uma arca. O Senhor levou-me ali para ver como deveria fazer. O Senhor ali me mostrou como deveria fazer um lugar de refúgio. E ali, naquele encontro, o Senhor me deu o privilégio, naquelas conferências, de conhecer uma mulher. Uma mulher que ali estava tocada pelo coração, pelo Espírito Santo. Uma mulher que era uma vidente, era uma bruxa. Uma mulher que fazia bruxaria, que apenas vivia da bruxaria, mas o Senhor que a tinha trazido das trevas para ali. Ela ali ouviu as conferências daquele irmão. Ali ela foi tocada pelo Espírito Santo. Fizemos amizade. E eu prometi, diante de Deus, naquela montanha em França, que eu iria ajudar esta irmã a sair das trevas e a vir para o reino da luz do Senhor. Ela foi para a sua casa. Eu voltei mais este irmão para Portugal. Ele regressou a México. E passado cerca de um mês, esta irmã pediu-me para eu ir passar 10 dias à sua casa. Ali fui à sua casa. Não só para estar com ela, mas também para fazer as vindimas. Porque eu achava que precisava de arranjar o dinheiro rápido. Mas ali estive 10 dias. O Senhor fechou todas as portas. Não houve nenhuma porta que se abrisse de trabalho em França. Não compreendia o porquê de tudo isso. E esta irmã, ali trabalhei com ela. Eu vi o seu coração ser transformado. Vi a sua vida ser mudada. Vi o seu caráter ser santificado. Vi o Espírito Santo trabalhar de uma forma incrível. Quando eu ouvi que tudo aquilo que ela usava na bruxaria, todas as imagens de escultura, todos os ídolos que ela tinha, todas as coisas espíritas que ela tinha na sua casa, numa noite, ela com o martelo na mão, de lágrimas nos olhos, gritando e suplicando a Deus, ela ali estava partindo e destruindo tudo e entregando o coração a Jesus, e eu chorando numa divisão, num quarto que ele tinha, que ele estava na sua casa, onde me encontrava. Como era possível o Senhor agora ter-me chamado de novo de o reino das trevas, onde eu estava ganhando dinheiro, mas estava perdendo a missão que o Senhor me havia chamado. Estava perdendo os grandes dons que o Senhor me havia chamado a fazer. Estava perdendo almas, mas a ganhando dinheiro. Estava a ganhando materialismo, mas a perdendo as almas para o reino de Deus. Tinha deixado de ser pescador de homens e tinha sido pescador de dinheiro.
mas ali estava novamente no trabalho que o Senhor me havia chamado. Esta irmã ficou tão tocada pelo Espírito durante aqueles 10 dias. Para mim, aqueles 10 dias foram um Pentecostes. Ali aprendi verdadeiramente que a solução passava pelo Senhor. E eu disse-lhe: procure irmãos adventistas, procure aqui alguém adventista, procure uma igreja adventista, porque ela precisava de apoio. Eu sabia que se ela fosse deixada só, o inimigo a iria novamente levar para as trevas. Passado 15 dias de eu regressar, ela liga-me e diz: Manuel Fernandes, tu tens que vir de novo aqui. Eu encontrei um grupo adventista. Eu encontrei aqui um grupo que se reúne bem perto da minha casa. Um grupo maravilhoso. Eu preciso que venhas. Ela comprou-me um bilhete de avião e aí estava eu novamente em casa dela para encontrar aquele grupo. Queridos amigos, ali estava naquele sábado, reunido com o povo de Deus, mas um povo que tinha nome de Deus, mas que vivia como eu vivi durante aqueles anos que fugi como Jonas a caminho de Tarsis. Ali estava apenas um povo que se dizia adventista do sétimo dia, mas tinha apenas o nome. Não tinha o caráter. Ali se fazia tudo. E no final do sábado eu interroguei-me: será que eu estive mesmo com aqueles adventistas? Com o povo de Deus dos últimos dias? Havia dúvida. Ali se fazia tudo. Ali se comia tudo. Todos ornamentados. Todos pintados. Vestimenta sem pudor. Quase os seios à mostra. Altas minissaias. E eu disse: não é o meu povo. E se é o meu povo, Senhor, tu precisas fazer uma reforma no meio deste povo. Convidaram-me nesse mesmo sábado à tarde a dar testemunho, a dizer o que se tinha passado com aquela irmã que até aí tinha sido uma vidente e que muitos deles conheciam como vidente, como bruxa, que trabalhava para o diabo. Como é que o Senhor tinha feito durante aqueles 10 dias? Contei-lhe a experiência dos 10 dias. Eu e ela. E ela, ao contar a experiência, as lágrimas corriam-lhe a ela pelo rosto. A ela e a mim. E como dizia Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ali estava aquela mulher transformada. Aquela mulher que tinha sido serva de Satanás, agora tornou-se serva de Jesus Cristo. Era visível, o seu rosto brilhava com um brilho do céu. No fim daquela tarde, aqueles irmãos convidaram-me, no dia seguinte, a ir à sua casa. Eles queriam saber qual era o plano, o que é que eu estava a fazer, que ministério queria eu desenvolver em Portugal. Eu tinha algumas fotografias deste lugar. Tinha algumas fotografias da arca que eu estava a construir. Tinha iniciado aqui o trabalho, a construção. E tinha algumas fotografias. E mostrei-lhe. Disse-lhe o que era. Mostrei-lhe pela palavra de Deus que chegou a hora. Deixar as cidades. Ir para o campo. Ter um lugar de refúgio no campo. Ah, queridos irmãos. Como Deus seja louvado. Que Jesus, que está no Santo dos Santos, que me ouve neste momento, a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. A Deus Pai, a Deus Espírito Santo seja dada toda a honra e a glória. Também ao Ministério dos Anjos, porque naquela semana começou uma reforma naquele grupo em Robião. Aqueles irmãos começaram a ser transformados. Houve dois casais que disseram: nunca mais vamos comer carne, nunca mais vamos vestir certas roupas, nós queremos mudar a nossa vida, nunca mais vamos beber café, nunca mais vamos ver televisão, nunca mais vou andar no karatê nem no boxe, nunca mais quero viver a vida mundana. Louvado seja o Senhor. Contei-lhe àqueles irmãos a situação difícil, porque o tempo estava a passar e eu precisava de entregar o dinheiro àquele homem a quem devia. Contei-lhe mesmo
Tinha orado ao Senhor porque antes de ir para lá, eu tinha perdido os meus óculos aqui. Eu tinha andado aqui a limpar o terreno e os meus óculos, que eu tinha tanta necessidade deles, pedi. E eu não tinha dinheiro para os óculos. E disse: Senhor, tu sabes que eu preciso. Eu não posso nem sequer ler a tua palavra. Nem sequer posso ler o Espírito de profecia. Eu preciso dos óculos, mas não tenho como comprá-los. Queridos amigos, aqui estava eu, mais a minha família, a dependermos de 508 euros apenas do seu salário, porque eu tinha tomado a decisão de apenas trabalhar para o Senhor até que Ele volte. Assinei um compromisso, está escrito com o meu próprio punho, assinado pelo meu próprio punho, que nunca mais eu iria trabalhar a não ser na obra do Senhor, aqui no campo e na evangelização, para ganhar as almas para o Senhor. Queridos amigos, antes de regressar a Portugal, durante essa semana, alguns envelopes me foram entregues por um casal. Um casal, várias pessoas tinham sido tocadas pelo poder do Espírito Santo. Não por mim, mas pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode fazer isso, e a intercessão de Jesus Cristo, as suas mãos com os sinais dos cravos a interceder pelo povo de Deus dos últimos dias. Só o Espírito Santo. Ali estavam 4 envelopes. Aqueles irmãos entregaram-me aquilo e disseram: irmão, isto é para o ministério do Senhor. Eu peguei naqueles envelopes e eu não sabia o que estava dentro daqueles envelopes. Eu regressei 2 dias depois a Portugal. Quando cheguei aqui, estando a viver na casa dos meus pais, porque o Senhor tinha tocado o meu coração, eu tinha construído uma vivenda. Mas o Senhor disse-me: Manuel Fernandes, vende depressa a casa, porque tu não vais conseguir suportar o encargo ao banco bancário. E eu vendi a casa com muita dor e com muita tristeza no coração, condenado e criticado. E comecei a construir aqui a arca, no meio deste lugar onde me encontro. Graças ao Senhor, aquilo que parecia ser impossível de vender, em poucos dias o Senhor vendeu a minha casa. E assim eu pude pagar todas as dívidas que eu tinha ao banco. É verdade que não fiquei com nenhum dinheiro, apenas fiquei livre. Fiquei com um pouquinho para comprar apenas um carro que tínhamos necessidade de nos deslocarmos. Um velho carro. Mas quando cheguei de França e que eu andava a construir já aqui esta arca, eu disse à minha mulher e ao meu filho para virem comigo ao refúgio. E dentro da arca dobrámos os joelhos e começámos a contar o dinheiro. Ali estava. O primeiro envelope tinha o dinheiro necessário para comprar uns óculos. E eu disse para a minha mulher: aqui está o dinheiro para os óculos. Vou mandar fazer os óculos. O Senhor me deu essa graça. Mas quando eu abro os outros envelopes, fui-me surpreendendo com o poder do Senhor. Fui-me surpreendendo e vendo, ficando envergonhado, confundido diante de Deus. Porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata. O Senhor tem todo o poder. Poder para fazer o impossível. Por isso eu não estaria aqui a dar esse testemunho se tu não pudesses agora vir aqui ver com os teus olhos, meu querido irmão, minha querida amiga que me ouves, e pudesses ver com grandes coisas o Senhor já aqui fez. Oh, eu teria tanto para contar. 2 irmãs, aqui também em Portugal, se associaram a nós e nos ajudaram. Nos ajudaram realmente na construção deste refúgio. E eu sei que este refúgio está aqui. Eu não sou o dono de nada, nem nunca quererei o meu nome neste refúgio. Este refúgio vai ser para desenvolver aqui uma associação, um ministério independente.
porque eu sei, o Senhor me mostrou que em breve, como João Batista, muitas pessoas vão descer por este caminho, a este deserto, para estudarem aqui. Ainda ontem, no santo dia de sábado, tivemos aqui uma igreja, neste lugar. Estamos a nos reunir. Em França já se batizaram, porque eu estou também a dar assistência à França. Quase todos os meses, ou de 2 em 2 meses, me desloco à França, fazendo um trabalho missionário. Já ali se batizaram 5 almas pela graça do Senhor. Aqui, no mês de outubro, mais 4 almas se vão batizar. Como Deus é maravilhoso! Onde estava eu? Queridos amigos, neste momento eu quero dizer, tudo aquilo que está aqui, se contabilizar bem, já estão aqui mais de 80 mil euros enterrados. Melhor dizendo, não enterrados, investidos na obra do Senhor. E quero dizer-vos, queridos amigos, tudo vindo diretamente do céu. Não duvides. Mas gostaria ainda de contar uma pequenina experiência. Uma experiência extraordinária. Quando andava a construir esta casa. Faltava-me o dinheiro para a madeira, para o telhado. E eu orei ao Senhor. Comecei a depender e disse, Senhor, tenho o telhado, tenho as paredes prontas a receber o telhado, mas não tenho a madeira nem dinheiro para a madeira. E o Senhor me disse, Manuel Fernandes, mede os caibros, as vigas, tudo o que precisas, e vai a uma serração mandar cortar a madeira. E eu disse, Senhor, como? E disse, confia em mim, será que ainda não acreditas em mim? E eu disse, pronto, Senhor, eu sei que tu tens razão, perdoa a minha incredulidade. E eu fui a uma serração e disse-lhe, tenho aqui medidas, eu gostaria de saber que me fizesse um orçamento para esta madeira. Quanto custa esta madeira? E ele disse, esta madeira custa-lhe 1.500 euros. Quando vai estar cortada? Dentro de 3 dias tem a madeira cortada e tem-a no local. E eu regressei. Orei ao Senhor e disse, Senhor, mais uma dívida que eu cometi, mas que tu vais ter que pagar. E assim foi. Faltava apenas um dia para chegar à madeira. O dinheiro não aparecia. E eu interrogava-me, e agora, Senhor, esta dívida? Está bem que me vi livros das outras, e esta agora, Senhor? Quando vejo 2 homens descerem para o terreno abaixo, um sobrinho meu e um senhor que comprava madeira. Quando o meu sobrinho se aproximou de mim, ele disse, tio, no outro dia disseste-me que tens aqui uns pinheiros para vender na mata. Queres vender esses pinheiros? E eu disse, quero. Possivelmente, eu pensei, aqui está a solução. Mas eu já cá tinha chamado um outro senhor. E um outro senhor disse-me que o valor daqueles pinheiros eram apenas 700 euros. E eu achava que com aqueles 700 euros eu não iria resolver um problema. Então eu preferi ficar com os pinheiros. E eu agora precisava de 1.500 euros. Era quanto precisava. Fomos ver os pinheiros. Os mesmos pinheiros. O homem ia marcando. E no final de ver os pinheiros, ele disse-me, quanto quer por estes pinheiros? E eu disse, orei ao Senhor, levantei a voz e disse, Senhor, quanto peço? E o Senhor disse, 1.700 euros. E eu pensei, bom, se vou pedir 1.700, o outro só me ofereceu 700, estou a oferecer 1.000, a pedir a 1.000 a mais, o Senhor vai embora. Mas houve alguma coisa que tocou aquele Senhor. E naquele momento, ele disse-me, não lhe dou mais, nem lhe dou menos. Dou-lhe 1.550 euros e passo-lhe já o dinheiro para a mão. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Porque ali estava a resposta à minha incredulidade. Ali estava Deus respondendo. O homem chegou no dia seguinte, descarregámos a madeira e o Senhor ali estava a enviar o dinheiro do céu. Queridos amigos, poderia contar-vos uma experiência também que se passou com uma senhora, uma velhinha, uma senhora que sabia que eu estava aqui necessitando de comprar materiais. E ela me disse, venha à minha casa, uma pessoa a quem eu dei estudos bíblicos. E ela me disse, venha à minha casa,
E eu fui à sua casa. E ali estava umas peças de ouro que ela já não punha mais, que ela já não usava mais, porque o Senhor havia tocado. E ela disse, como eu não uso e como está a fazer uma obra de refúgio para o povo de Deus nos últimos dias, aqui tem, venda e invista na obra do Senhor. Não quero continuar a contar-vos mais. Quero apenas dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabemos, estamos agora com uma dificuldade, uma grande dificuldade. E a dificuldade é que ainda não temos aqui luz elétrica. Até o gerador que nós temos aqui, um gerador de gasóleo, veio de França. Há 10 anos que ele estava encostado numa casa, numa caixa, sem saberem o que fazer. E quando eu fui à França, uns irmãos tocados pelo Espírito Santo disseram, leva ao gerador. E é através do gerador que estamos a ser iluminados. É verdade que ainda não temos aquelas condições que gostaríamos. Temos apenas luz durante a noite quando ligamos o gerador. Não temos frigorífico, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Habituámos-nos a viver. E eu sei e acredito pela fé. E digo diante do Senhor, o Senhor vai em breve pôr aqui, pela fé, os painéis fotovoltaicos. O Senhor vai enviar o dinheiro para esses painéis. Porque o Senhor sabe que este lugar vai ser um lugar de refúgio para o povo dos últimos dias. Querido amigo, não gostaria de terminar sem orar neste momento. Mesmo no lugar onde te encontras, fecha os teus olhos e ora comigo. Eu gostaria de ter uma palavra, em primeiro lugar, de gratidão para o Deus do Universo, para o Deus Todo-Poderoso, para o Deus da prata e do ouro. E faço um apelo antes da oração. Se tu sentes o chamado, que chegou a hora, e digo-te que, meu querido irmão, a hora já chegou de deixares a cidade e vires para o campo, mas que tu não tens o lugar para onde ires, aqui está o lugar do Senhor, aqui está um terreno para te acolher, desde que tu queiras viver uma vida como Deus quer, uma vida que será conhecida da maneira como tu vestes, da maneira como tu comes, da maneira como tu vives, uma vida no campo, dependendo do Senhor. Se tu sentes esse chamado, aqui está um lugar para te acolher. Aqui está a arca do Senhor para te abrigares neste mundo de tempestade. Cuidado com tudo o que vai acontecer neste ano 2015 e no ano 2016. Está atento a todos os sinais. Por isso, eu oro ao Senhor neste momento. Quero louvá-lo. Querido Pai, que estás nos céus, diante da natureza, diante de todo este ambiente que nos cerca, tendo as árvores por testemunhas, tendo o sol por testemunhas, tendo os anjos por testemunhas, tendo os mundos não caídos por testemunhas, eu quero confirmar a minha entrega. Eu quero dizer-te mais uma vez que eu quero continuar a ser pescador de homens. Eu quero continuar a ser ganhador de almas para o teu reino. Eu quero que tu nos ajudes aqui a desenvolver neste lugar um lugar de refúgio para todas as almas que tu vais enviar. Tu sabes que eu tive um sonho, que em breve muitas e muitas pessoas vão vir ter connosco, como elas eram enviadas pelo Espírito Santo ao deserto onde se encontrava a voz do que clamava no deserto João Batista. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, que as almas se vão vir. Sabes, Senhor, em setembro, no dia 17 de setembro, teremos a segunda vez uma escola aqui que se vai desenvolver. Pedimos-te, Senhor, toca corações em França, em Espanha, em Portugal, no Brasil, em todos os lugares do mundo, Senhor, em todos os lugares onde a língua portuguesa é entendida. Senhor, toca famílias que queiram fazer parte deste projeto. Este projeto do ministério do Evangelho Eterno, esta escola de profetas, este lugar onde nós vamos ensinar como cultivar a terra, como trabalhar na colportagem, como ser ganhadores de almas. Senhor, abençoa-nos, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e que todos aqueles que estão no fim de ouvirem este testemunho, que vem do fundo da minha alma,
que eles possam dizer, tomar a decisão: não quero mais trabalhar em favor de ganhar dinheiro, quero passar a ser ganhador de almas. Que Deus seja louvado, a Deus o Pai, a Deus o Filho, a Deus o Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Amém. Amém.